triste, né? Veja só. Queria agradecer aqui pela oportunidade da escola, né? Em promover realmente essa oportunidade de fazer com que a gente realmente seja testado na prática, né? Não tem aquela de a gente simplesmente ler e não colocar em prática. Então, quero agradecer à escola realmente por essa oportunidade. E eu escolhi um ponto da matéria, entre as matérias que a gente estudou, eu escolhi o tema que é fruto do Espírito. E não vou conseguir, obviamente, em 15 minutos abordar todo o tema, mas tem um ponto dos frutos do Espírito, que é a paciência, a perseverança, que é a que me chamou a atenção. E que faz parte, né, da minha vida e que eu fui tratado, estou sendo tratado diariamente. Né? Então, assim, eu realmente estava pedindo sabedoria, pedindo a Deus instrução de qual tema, né, que são diante de tantos temas, né, que nós temos, várias matérias, qual tema eu conseguiria realmente destrinchar e falar do que eu vivo, de fato. Né? Então, nada melhor do que a gente saber o conceito da palavra perseverança. E perseverança é o seguinte, é a qualidade de quem persevera, constância, ou seja, é a habilidade de permanecer fazendo aquilo que mantém um propósito vivo, mesmo em meio às adversidades. E o engraçado, né, que todos nós temos, né, o mundo realmente, a Bíblia diz que no mundo nós teremos aflições, e todos nós aqui temos realmente um ponto em que a gente precisa realmente do manual, que é a palavra, para nos orientar e discernir de como nós devemos agir, né, em meio a tantas adversidades. E devemos perseverar quando as coisas não estão indo bem. Isso quer dizer que é durante as tribulações é que nos fortalecemos. Eu peguei 5 pontos que todos que escolhem perseverar devem realmente seguir. É um passo a passo. Né? Eu sou muito daquela pessoa metódica que realmente precisa de um passo a passo, de um início, meio e fim, realmente para entender com a maior expressividade. E a primeira delas, a primeira das coisas que acontece quando a gente opta por perseverar é a tribulação. É o primeiro ponto, a gente escolhe perseverar e assim quando a gente opta, firma a posição, vem a tribulação. E eu peço que vocês abram, né? O meu tempo é curto, mas eu li em Romanos, abram em Romanos 5, versículo 3, que diz o seguinte, eu vou adiantar só por conta do tempo, tá? Que é escasso. Diz o seguinte, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E para fazer realmente, tem um personagem na Bíblia que eu não sei se tem algum outro mais perseverante do que ele, que para mim é o Paulo. Né? Ele é o segundo personagem da Bíblia que realmente me chama mais atenção, porque depois de José, né, que foi o que apanhou bastante aí dos irmãos, não é o caso aqui, né? Mas Paulo realmente faz jus a essa palavra perseverança. Porque quanto mais ele apanhava, quanto mais ele se firmava, quanto mais ele simplesmente se posicionava em seguir uma linha que Deus realmente mostrou para ele, ele realmente tinha aquela dificuldade, né, que é a própria condição, né, de você se posicionar em perseverança, se posicionar realmente diante das adversidades, o impõe, né, que é a tribulação. A tribulação em si, ela não vem para nos destruir, e sim para aperfeiçoarmos. Né? Sendo assim, devemos ter em mente em que, se nós nos posicionarmos, toda vez que o inimigo tentar nos derrubar, nós iremos crescer ainda mais. Todas as vezes em que o diabo realmente ele vem lançar uma seta na nossa vida, e nós nos posicionarmos, não tem como. E eu consigo realmente pensar na minha vida em todas as vezes em que o diabo realmente tentou me tirar do prumo, realmente tentar me distrair, tentar realmente ceifar a minha vida. E todas as vezes em que eu olhei para o alvo, ele realmente me guardou. O Espírito Santo, ele nos alerta. Ele nos alerta. Não tem como. Então, assim, realmente
Não tem como a gente vencer sem ter um manual, que é a Bíblia, né, para toda e qualquer situação, se realmente nós não nos posicionarmos, certo? E também tem um segundo ponto, que é a referência. Todos nós precisamos de alguém em quem se espelhar. E temos que realmente ter a humildade de saber que precisamos crescer. E tem pessoas que estão galgando, tanto ministerialmente quanto na vida mesmo, áreas na vida em que a gente, poxa, está dando certo. E devemos imitar, sim. Devemos imitar. Aqui nós estamos entre irmãos, todos estão sendo provados, e à medida que um vai ensinando, um vai pregando aqui, eu não gosto de estar nessa posição aqui. Nunca, sempre Deus sabe o quanto eu já evitei estar aqui nessa situação. Mas, à medida que o irmão ministrou, a irmã ministrou, a outra irmã ministrou, eu ali sentado falando, aqui, aqui, aqui. E temos o nosso jeito. E no final é aquilo que você falou, Tânia. A gente realmente, poxa, tem a minha essência. E a gente não se deve tratar e nem se comparar. Comparação não. Imitar algo bom que vai te acrescentar, segue em frente. Está de acordo com a palavra? Excelente. Prossiga. Certo? Isso serve para os outros aí que vão estar nessa posição aqui também. Vai, pega a dica aí, né? Então, assim, referência. E, mais uma vez, o Paulo. Segue o Paulo, o apóstolo Paulo, no qual tinha Timóteo como seu filho na fé. E eu peço que abram a Bíblia também, ou anotem a referência, em 2 Timóteo 3,10, que diz o seguinte, Paulo fazendo menção ao que ele estava falando para Timóteo, certo? Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor e paciência. Podemos pontuar aqui, acentuar e sublinhar aqui. Tem seguido a minha doutrina, meu modo de viver. Ou seja, ele estava olhando para Timóteo e falando, Timóteo, muito bem, você está seguindo a minha doutrina, o modo de viver, vai dar certo. Vai dar certo. Se você está copiando alguém que está realmente sendo intermediário de Deus aqui na Terra, e você tem um manual, inclusive, para consultar se o que ele está falando condiz, vai dar certo. Copia. Certo? E precisamos ter essa referência em nossas vidas, certo? Vamos lá, vamos para o terceiro ponto. Deus. Perseveremos no propósito. Devemos perseverar no propósito. E em Hebreus 12, 1, peço que abram também, tá joia? E diz o seguinte, portanto nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. E eu quero que vocês entendam o seguinte, fazendo menção ao tópico 1, todas as vezes que nós nos colocarmos num propósito, vem o embaraço, vem realmente as dificuldades, as adversidades. E aqui diz o seguinte, livrai de todo embaraço, deixemos todo embaraço. Você sozinho você não vai resolver. Você tem que jogar para quem sabe e tem poder para resolver, que é Deus, o nosso Senhor. Amém? Então, eu me perguntei, na medida que eu ia estudando, o que tem embaraçado vocês em 2022? Quais foram os hábitos que realmente fizeram com que vocês retrocedessem ou então minguassem, ou estagnassem? Na verdade, tem coisas na nossa vida que até parece que não tem problema, né? Mas não está acrescentando em nada nas nossas vidas, né? E devemos deixar de lado, realmente nos dedicar. E eu falo isso aí, inclusive, porque primeiro a palavra chega em mim, aqui nesse momento em que eu estou, para passar para vocês. Né? Então, assim, eu estava fazendo análise crítica. Né? Eu falei, rapaz, que tipo de homem eu tenho sido? Que tipo de pai? Eu tenho 2 filhos, que tipo de pai eu tenho sido? Não é mesmo? Então, a gente tem que fazer essa análise, parar um pouquinho e pensar, poxa, vamos lá, vamos parar, focar e o alvo, que é Cristo. Amém? Sabendo disso, devemos caminhar com paciência, enfrentando as adversidades, através desse novo posicionamento, essa postura. A partir do momento, eu lembro, eu tenho 2 filhos, né, como fiz agora a menção, um de 12, um vai fazer 10 agora, próximo mês, e são 2 meninos. Assim, eu os amo demais, e é engraçado, né? A gente, algumas vezes, quando inicia uma caminhada, seja na hora de educá-los, né, e não é da noite para o dia que eles são formados.
né? Você não consegue pegar uma criança e falar, vamos, está aqui, A, Guá. Ele não, quando chegar no Guá, na hora você ensiná-lo, ele fala, por que Guá? Por que G com U da Guá, né? G-U-A da Guá? É tudo um processo. E ali você vai realmente ensinando, você vai doutrinando, você vai lançando a palavra, você vai realmente pregando com a sua vida, né, que é o essencial, quando você lida com vidas, né, próximas a você, inclusive. O maior testemunho é a sua vida, não é o que você fala, né, a sua vida que é o espelho. Né? E entendendo que Deus, né, que irá abrir a porta, sabendo que não será do dia para a noite. Foi exatamente isso que eu falei agora. Se você se colocou num ponto em que, poxa, a partir de hoje eu vou mudar, não pense que é daqui, hoje, tomar uma posição de manhã e à noite que já vai estar o resultado, não. Eu gostava muito de academia. E quando a gente se inicia um projeto, por incrível que pareça, você, né, eu demorei uma vida inteira para chegar nesse corpo, não é de um dia para a noite que a gente vai conseguir realmente estar em outro patamar. Né? Então vai ter que ter renúncia e paciência, perseverança. Se posicionou, tenha paciência, se firme, se coloque. Trace um plano de como é que você vai chegar lá, seja através do devocional, seja através da exposição bíblica. Aqui é um ponto de partida, não é uma linha de chegada. Né? Aqui eu estava fazendo meditando e eu falava, mas aqui é um ponto de partida. Aqui um ciclo se fecha para outro se abrir. Né? E a vida é assim, em tudo assim. Tudo assim, tá certo? Vou agora para o quarto ponto, que diz o seguinte: só frutifica quem persevera. Lucas 8:15, né, eu peço que vocês também anotem, guardem, tá certo? Prefiro que leiam se der tempo, mas eu já vou adiantando aqui. Mas as que caíram em boa terra são os que, com um coração bom e generoso, ouvem a palavra, a retêm e dão fruto com perseverança. Irmão, aqui está fazendo menção à parábola do semeador, certo? E aqui está falando o seguinte: existem sementes que, ainda que tenham caído em bons solos, seu processo de crescimento acaba não evoluindo, pois desistem de passar pelo processo de desenvolvimento. Então é necessário que você se submeta também a um processo. Não tem como você plantar hoje para colher amanhã. Não é assim. Tá certo? Então não fujam do processo, porque não adianta nada a gente estar aqui num local que propicia toda, né, o engodo da igreja, tudo mais, todas as bênçãos, e no final está no ponto bom, está tudo certinho, e minguado, esquentando o banco. Isso é como eu te falei, serve para mim, serve para todos nós. Certo? Então, assim, sejamos aqueles que não retrocedem. Amém? E o quinto e último ponto, devemos perseverar na palavra de Deus. Em 2 Tessalonicenses 2,15, diz o seguinte, né? Rapaz, passa rápido mesmo. Passa rápido. Então, irmãos, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Devemos reter a palavra. Né? Devemos reter a palavra. Eu tenho um colega que ele furou o tanque do carro recentemente, né? E completando o tanque, foi andando e a gasolina em tempo de um mês atrás, né? O cara encheu um tanque de uma S10, né? Para chorar, né? Se a gasolina indo embora. E por que não reteu? O tanque não reteve a gasolina. Que não sejamos assim, né? Que nós realmente peguemos tudo que nos foi ensinado nesses últimos 2 anos, é muita coisa, e realmente coloquemos em prática. Amém? Então, se você está triste, leia a palavra, que é a Bíblia, que é o manual. Eu sou advogado também, graças a Deus, e tem um manual no direito que é a Constituição, que é um testemunho também, tá? Isso aí, se eu tiver outra oportunidade, acredito que eu não tenho, mas é um manual. A Bíblia é um manual de vida, para toda e qualquer situação. Toda e qualquer situação. É filho? Está ali. É mulher? Está ali. É o laço do passarinheiro, é fé, como exercitar a fé, como você fazer a sua fé crescer. Nós não nascemos nem todo mundo aqui, quando nasce de novo, nasce com o mesmo grau de fé. Você vai ter que alimentar. Né? Você vai ter que alimentar. Então é isso, eu vou encerrar, porque de fato, eu vou ir, mas quando tocar eu vou tentar esticar um pouco aqui, viu? Não devemos esquecer que só vence quem não desiste, só vence quem persevera. Só vence quem persevera.
desistir não é uma opção. Tá certo? Aqui eu falo para a gente que está iniciando agora, está findando um ponto para entrar em outro. Então é isso. Quero agradecer a todos.